Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta aos Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Todos acharam? Então diz assim a palavra do nosso Deus: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Como você sabe, nós estamos meditando nos 5 solas da Reforma Protestante, e eles foram desenvolvidos com o intuito, o objetivo de combater os desvios que a Igreja Católica estava cometendo naquele período. Os reformadores, ao olharem para as páginas das Escrituras, perceberam que a igreja estava tomando um rumo totalmente diferente daquilo que a palavra dizia. A igreja, o Papa, a tradição, todas essas coisas tinham muito mais autoridade do que as Escrituras Sagradas. Então, o intuito dos reformadores era trazer de volta a centralidade das Escrituras. Era trazer a certeza de que a salvação é tão somente pela graça, e não pelos esforços humanos, e não por aquilo que o homem pode ou não pode fazer, e trazer também a certeza que a glória pertence somente a Deus e a ninguém mais, somente ao Senhor Deus. No sermão passado nós tivemos o privilégio de meditar no primeiro solo, o solo Escritura. E fazendo o resumo do resumo, nada mais é do que a Bíblia como a regra de fé e prática do cristão. A Bíblia sendo a bússola, sendo aquilo que norteia a vida da igreja e do cristão. E hoje, se Deus permitir, nós vamos estar meditando em mais 2 solas, sola fide e sola gratia, demonstrando que a salvação, ela é uma obra tão exclusiva de Deus, e não há participação alguma dos seres humanos, e não depende nem um pouco de algo que a gente possa fazer. É uma obra do Senhor, e não tem nenhuma participação nossa, ainda que seja mínima. Antes de passarmos para a exposição em si, é importante que você entenda o contexto dessa carta. Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente ali no ano de 60 a 62 depois de Cristo. Ele escreveu essa carta enquanto ele estava preso em Roma por pregar o Evangelho. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon são conhecidas como as cartas da prisão, pois o apóstolo escreveu enquanto estava em cárcere em Roma. Éfeso era uma das cidades mais importantes do Império Romano, da Ásia ali, né, Ásia Menor, no século I, que hoje é a Turquia. Ela era relevante por quê? Pois era uma cidade portuária rica, era um centro de um comércio vital também,
e a sua religiosidade era que movimentava a economia da cidade de Éfeso. O culto a deusa Ártemis era o que movimentava a economia daquela cidade. Tendo isso em vista, a gente percebe que o ambiente a qual esses cristãos que Paulo escreve estão inseridos é um ambiente fortemente pagão, e consistia também em práticas e magias e ocultismo. Esse era o contexto a qual esses irmãos estavam inseridos. As pessoas viviam com grande temor, viviam com grande receio, por medo dos demônios, dos maus espíritos. E o que elas faziam para tentar se livrar disso, para tentar não ter esse medo? Elas se apoiavam aos amuletos, às feitiçarias, aos espíritos, aos rituais mágicos. Entendendo isso, a gente percebe por que Paulo, no capítulo 6 de Efésios, ele escreve sobre a armadura de Deus. No versículo 13, ele vai dizer que a nossa luta não é contra o sangue e carne, material, físico, mas contra os principados e potestades. Principados e potestades não é físico, não é material, mas sim do campo espiritual. Paulo está falando que há uma guerra espiritual, uma guerra no campo do coração, e é por isso que os cristãos deveriam estar revestidos da armadura de Deus. Essa realidade de Satanás com suas artimanhas e seus demônios existe. E por isso nós precisamos estar revestidos da armadura, para resistirmos a essas artimanhas de Satanás e os seus demônios. Muitos estudiosos dizem que essa carta aos Efésios é uma carta circular. Isso significa que ela não foi escrita tão somente para ser lida nessa igreja aqui em Éfeso, mas sim em todas as congregações. E Paulo escrevendo essa carta com o intuito de demonstrar a soberania de Deus na obra da salvação, em apresentar para esses irmãos também que a obra de Cristo na redenção dos eleitos, e mostrar que não há mais rincha entre judeu e gentil, mas que nós somos um corpo, unidos, e agora nós somos o corpo de Cristo. Então a soberania de Deus na salvação, a obra de Cristo na redenção dos eleitos, e a unidade da igreja, como sendo o corpo de Cristo. A igreja, durante a Idade Média, havia se afastado da pureza do Evangelho. Eles estavam ensinando um Evangelho onde dizia que a salvação dependia da cooperação, da graça de Deus, e também dos méritos dos homens, sustentando práticas então como a penitência, como a venda de indulgências e os sacramentos meritórios. E foi nesse cenário, foi diante de todas essas coisas, que a reforma protestante irrompeu como um retorno à mensagem apostólica de Paulo, especialmente expressa aqui na carta aos Efésios, que nós estamos meditando nessa noite. Aqui, Paulo nos apresenta que o homem está espiritualmente morto em seus delitos, em seus pecados, e que somente a graça, aqui o sola gratia, é o que vivifica o homem em Cristo Jesus. É somente pela graça que Deus vivifica o homem em Cristo Jesus. Lhe concede a fé, e a fé aqui não é algo que eu e você possamos fazer, mas é um dom, é um presente gratuito de Deus para nós. Graça e fé. Paulo, quando afirma que pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, mas é dom de Deus, Paulo está estabelecendo o fundamento da sola fide. A justificação é somente pela fé. E o que é justificação? A pergunta 32 do Catecismo Puritano responde isso. A justificação é um ato da livre graça de Deus, onde Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de seus olhos, somente pela justiça de Cristo, imputada a nós e recebida somente pela fé. Ao falar essas verdades, Paulo está contrapondo ao paganismo meritório que acontecia ali em Éfeso, e também contra o legalismo religioso da Idade Média, com a qual eles viviam. Então, Efésios
esses 10 versículos que nós vamos meditar, se Deus nos permitir, ecoam as ideias centrais da Reforma Protestante. A salvação é um ato soberano da graça de Deus, é um ato exclusivo de Deus, e é recebido pela fé e destinado inteiramente para o louvor e glória do Senhor. Mas e os dias de hoje? Será que ainda existe essa ideia, esse falso evangelho de que é graça e mais alguma coisa? Sim, acontece em nossos dias. Da mesma forma que na Idade Média a igreja se distanciou do evangelho puro, da pureza do evangelho, muitas igrejas, muitos falsos mestres têm abusado o coração de muitas pessoas, ensinando que a salvação é por meio das obras, por meio daquilo que elas podem fazer, por meio daquilo que elas podem comprar, e distanciando-se cada vez mais daquilo que a Bíblia fala, é somente a graça mediante a fé. Em muitos contextos, a salvação é tratada como algo que depende da nossa performance, do nosso desempenho, sejam por meios rituais, sejam por campanhas, seja por meio de votos financeiros, seja por experiências emocionais. Outros, em reação a isso, caem no extremo oposto, transformando a graça em licença para o pecado. É verdade. A graça de Deus, ela é muito maior do que qualquer pecado que nós podemos cometer. Mas, e Paulo vai dizer, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso significa que vocês vão viver pecando? De modo nenhum, ele vai dizer. Vocês não podem, e a graça não é uma licença para vocês viverem uma vida libertina. A graça de Deus, sou salvo, não tem como perder a salvação, então vou viver minha vida do jeito que eu quero viver. A graça não é uma licença para você viver uma vida libertina. Como você quer viver para o pecado se você morreu para ele? É isso que Paulo diz. Então muitas pessoas caem nesses opostos, nesses extremos, seja o legalismo, seja a libertinagem. E assim como em Éfeso, onde o paganismo tentava negociar bênçãos por meio de feitiços e sacrifícios, hoje há muitas pessoas que tentam negociar a graça com barganhas espirituais e quem confunda a fé com autoajuda. Mas as Escrituras continuam afirmando, é pela graça e mediante a fé, e isso não vem de vocês. A salvação, então, irmãos, não é uma moeda de troca, nem fruto daquilo que nós podemos fazer, mas um dom gratuito de Deus que transforma o coração, que nos tira da natureza de sermos filhos da ira, filhos da desobediência, e nos faz ser filhos da obediência, filhos de Deus. Isso a graça que faz. Então recuperar sola gratia e sola fide hoje é resistir tanto ao legalismo quanto à libertinagem, mantendo o evangelho puro que ele é. Puro que ele é. Com isso, eu quero lhe passar a estrutura desse sermão. Você anota, ele está dividido em 3 pontos. Versos de 1 a 3. Condição do homem sem Cristo. Versos 4 a 7. A intervenção de Deus mediante Cristo Jesus. E versos 8 a 10. O resultado da graça de Deus. Tá? Está dividido da seguinte maneira. Leia comigo o verso 1. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Aqui no primeiro verso, Paulo começa dizendo que ele lhes deu vida. Isso significa, se Deus nos deu vida, significa que nós estávamos antes em uma condição de morto, de morte. Todos estão mortos, mas mortos em quê? Estavam mortos em suas transgressões e pecados. Talvez você se pergunte, como pode um homem estar morto sendo que ele está vivo? Pode ser, pode sim ser uma pergunta.
para respondermos essa pergunta, a gente precisa voltar um pouco lá para o jardim. Adão e Eva. Depois que Deus deixou uma ordem para Adão, que ele poderia comer livremente do fruto de toda árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso você encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. Depois dessa ordem, depois do homem ter desobedecido a essa ordem, duas coisas entraram no mundo: a morte e o pecado. Morte significa separação, irmãos. E há dois tipos de morte: a morte espiritual e a morte física. Morte espiritual, a separação do homem de Deus. A morte física, a alma do corpo. Então, voltando para a nossa pergunta, como pode o homem estar morto sendo que ele está vivo? O homem está espiritualmente morto. Espiritualmente falando. O homem está separado de Deus, está em inimizade com Deus. Inimigo fui, agora sento à tua mesa. Éramos inimigos de Deus. Essa era a nossa condição. E essa é a condição de todos aqueles que não têm Cristo em sua vida. Por Adão ser o representante de toda a raça humana, isso significa que quando Adão pecou e desobedeceu, todos nós pecamos e desobedecemos com ele. Quando Adão caiu, todos nós caímos juntamente com ele. Todos aqueles que nasceram depois de Adão e Eva, nasceram sendo pecadores, nasceram em inimizade contra Deus. E uma pessoa morta, ela não tem condições de fazer absolutamente nada, porque ela está morta. E todos os homens se encontram nesse estado terrível, é isso que Paulo está dizendo. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O homem se encontra nesse estado de perdição total, de total depravação. Ele não consegue fazer absolutamente nada que seja verdadeiramente bom aos olhos do Senhor Deus. Pois o seu coração está totalmente inclinado para a maldade. Os desígnios do seu coração são maus. É o que diz Gênesis capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Em outras palavras, tudo que ele faz é mal. E tudo que ele busca é seguir os desejos do seu coração caído, a inclinação do seu coração, e anda segundo o curso deste mundo. É o versículo 2 que Paulo diz: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O homem sem Cristo segue os padrões desse sistema pecaminoso que é o mundo. Ele ama o mundo e tem prazer nas coisas que o mundo oferece. Ele sempre está atento às novidades que o mundo está oferecendo. Seguir os padrões desse mundo significa adotar esse sistema de valor e essa mentalidade da sociedade que vive em separação de Deus, essa sociedade que está submetida à influência do mal. Isso é seguir o curso deste mundo. É você adotar essas práticas. Nos dias de hoje, essa submissão não se manifesta tipicamente pela adoração a Ártemis, como no caso dos Efésios aqui, mas sim por estruturas e prioridades seculares que exaltam o homem, que exaltam os recursos, que exaltam os bens materiais. Por exemplo, são pessoas que medem a sua identidade por aquilo que elas possuem. São pessoas que medem a sua identidade por aquilo que as pessoas acham delas. Pessoas, homens e mulheres, buscando validação externa dos outros nas redes sociais. E perdem de vista a sua identidade que Deus lhe deu em Cristo Jesus. Além disso, a mentalidade mundana é profundamente ligada ao consumismo e ao materialismo. Seguir o curso desse mundo significa viver em busca incessante por acumulação de bens, status social e experiências superficiais. Homens e mulheres correndo incansavelmente atrás de riquezas.
atrás de validação. Pessoas que tratam o consumo como a fonte primária da sua felicidade. Eu vou ser plenamente feliz quando tiver tal coisa na minha vida. Eu vou ser plenamente satisfeito e contente quando a minha conta bancária tiver tal número. As pessoas possuem um vazio tão grande dentro de si, que tentam fazer de tudo para tentar preenchê-lo. Mas tentam com maneiras erradas. Tem um teólogo que não me recordo, não vai dizer que o vazio do homem é do tamanho de Deus. Em outras palavras, somente Deus pode preencher o vazio que há no coração do homem, dentro do homem. Ele pode tentar se satisfazer com o dinheiro, com o status, com o sucesso, com o poder, com os prazeres da carne, mas sempre isso vai ser insuficiente. Ele sempre vai querer mais, porque nunca vai se sentir plenamente satisfeito. Pessoas que buscam posses, transformando a sua vida em uma maratona incessante para acompanhar os padrões de riqueza que o mundo prega. Porque esse sistema pecaminoso, o mundo, ele prega assim um padrão, e a gente por vezes quer segui-lo. Além de dizer que seguem o curso desse mundo, Paulo vai dizer que seguem também o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo vai dizer que essas pessoas que não têm Cristo em suas vidas, pertencem a um reino, pertencem a um império, porque aqui ele está dizendo que príncipe deste mundo, está chamando Satanás de príncipe. Então essas pessoas, elas fazem parte, desse império, o império das trevas. Satanás tem sido aquele que tem conduzido a vida dessas pessoas, e essa é a realidade, é isso que tem acontecido. Satanás tem as influenciado a fazerem exatamente aquilo que ele deseja, a ele que tem influenciado as pessoas a fazerem aquilo que é contra e o que as Escrituras dizem que é o certo. É Satanás que tem dito para as pessoas, e isso também contribui muito com a dureza do seu próprio coração, mas certamente ele influencia isso também. Ele tem dito às pessoas seguirem o seu coração. Ele tem dito para as pessoas que elas devem se amar mais do que tudo, devem se valorizar, devem pensar em si em primeiro lugar. Tem dito mentiras sobre Deus, dizendo que é muito melhor ter uma vida sem Deus do que uma vida com Ele. Tem dito que o que o mundo oferece traz muito mais felicidade e prazer do que Deus oferece. E isso é uma mentira de Satanás. É isso que ele tem contado. Mas os que estão em Cristo, irmãos, não seguem o príncipe deste mundo. Os que estão em Cristo nem seguem as coisas do mundo. Os que estão em Cristo não seguem as modinhas do momento, não seguem as trends do momento, nem o entretenimento pecaminoso que o mundo oferece. O cristão verdadeiro, ele sente ódio dessas coisas. Antes ele poderia ter prazer nessas coisas, mas ele não pertence mais àquele lugar. O cristão, ele odeia aquilo que Deus odeia. É isso que Jesus vai dizer quando estava respondendo aos fariseus no capítulo 16 de Lucas. Deus odeia aquilo que é elevado entre os homens. Às vezes o que o mundo tem em autoestima, que dá maior valor, é o que Deus odeia. E como cristãos, devemos odiar essas coisas também.
O que deve nos satisfazer então é estar na presença de Deus, é ter comunhão uns com os outros. Isso que deve nos satisfazer. E como cristãos, odiar aquilo que Deus odeia. Paulo ainda continua dizendo, versículo 3, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo vai dizer agora, a partir de agora, que o homem sem Deus, ele vive segundo as suas paixões, segundo as paixões da sua carne, seguindo o desejo pecaminoso do seu coração, dos seus pensamentos. Na aula passada, na EBD passada, nós estudamos sobre a depravação total, e vimos que o coração do homem possui 3 áreas, que são os seus pensamentos, as suas afeições, que são as suas emoções, e as suas vontades. Isso é o coração do homem. O coração é o centro de controle do homem, é aquilo que move você, é aquilo que é responsável pelos seus pensamentos, pelas suas emoções e por aquilo que você faz. E o coração, ele foi totalmente atingido pelo pecado. O seu coração é mau, irmãos, por isso que você não deve segui-lo. Certo dia, essa semana, eu ouvi uma pessoa dando um conselho para outra, dizendo: siga o seu coração, faça o que o seu coração diz, siga para ver o que vai acontecer com você. Vai dar ruim. O coração sempre vai estar inclinado para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. O coração sempre vai estar voltado a fazer aquilo que é contra o que Deus ama, e o que Deus diz em sua palavra que nós temos que fazer. O homem natural, isto é, o homem sem Cristo, o homem sem Deus na sua vida, ele vive dessa maneira, ele vive seguindo o seu coração, ele vive seguindo o curso do mundo, dos seus pensamentos, fazendo tudo aquilo que o seu coração deseja, almeja, satisfação. O que seriam os desejos da carne, então, irmãos, aqui? Fazendo a vontade da carne, é o que Paulo diz, é tudo aquilo que se opõe ao Espírito. Carne, obviamente, ele não está se referindo ao corpo em si aqui, mas uma disposição de uma pessoa, onde o centro de tudo é ela mesma, e por isso ela busca satisfação fora da vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, 19 a 21. Só volte aí umas páginas. Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21. Obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O homem sem Cristo, além de seguir os desejos de sua carne e do pensamento, ele também faz parte de uma paternidade. Volte para o seu texto. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Satanás é seu pai desses homens, dessas pessoas que não têm Cristo em suas vidas. Por isso que Paulo chama de filhos da ira. E é essa a terrível condição do homem sem Deus, irmãos. É deplorável, é triste, mas infelizmente é exatamente isso. Eu e você, antes de Cristo nos chamar eficazmente, nós nos encontrávamos nessas condições aqui. Os versículos 1 a 3 de Efésios 2 é o nosso retrato antes de Cristo.
Era exatamente assim que nós estávamos, mortos, seguindo os prazeres da nossa carne, a vontade dos nossos pensamentos, inclinados tão somente para a maldade. Isso aqui é o retrato nosso, é o nosso retrato antes de Cristo. Mas o versículo 4 ao versículo 7, nós encontramos a intervenção de Deus por meio de Jesus Cristo. E aqui nós vemos a graça do Senhor para conosco, a sua misericórdia para conosco, a sua piedade, a sua longanimidade para com esses homens tão terríveis. Leia comigo o versículo 4 até o versículo 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus não quis deixar o homem nesse estado de perdição por muito tempo. Ele fez uma promessa para Adão, e essa promessa a gente encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nós chamamos de proto-evangelho, né? A primeira vez que o evangelho está sendo anunciado, a primeira vez que Cristo está sendo anunciado. E no tempo determinado por Deus, iria vir aquele que iria salvar o homem dessa condição tão terrível. E esse texto de Gênesis 3,15 está se referindo a Jesus Cristo. E a partir de agora, no versículo 4 ao versículo 7, nós iremos meditar no que Deus fez por nós, mediante Cristo Jesus. Paulo já apresentou a pecaminosidade humana, e aqui é uma característica singular do apóstolo Paulo no que diz respeito à sua escrita. Normalmente ele sempre começa apresentando a pecaminosidade humana antes de falar da graça de Deus. Intencionalmente ele faz isso justamente para gerar esse impacto no leitor, de que olha onde você estava e olha para onde Deus lhe colocou. Olha a condição terrível que você se encontrava e olha a condição que você ganhou em Cristo Jesus. Então, apresentada a pecaminosidade humana no versículo 1 ao versículo 3, Paulo agora passa a apresentar aos seus leitores a graça de Deus, a bondade de Deus, aquilo que Deus fez por eles mediante Cristo Jesus. Que Deus fez em Cristo Jesus. Deus, movido por seu amor, é o que diz o versículo 4, e por sua misericórdia, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Deus, o que Paulo diz é: ainda que vocês tenham sido tudo isso aqui, ainda que vocês tenham vivido dessa maneira aqui, nessa condição tão terrível, tão deplorável, Deus, por sua rica misericórdia e amor, Deus nos salvou por amor, irmãos. Mas a pergunta e o questionamento que fica é: por que Ele quis nos amar? E a gente não consegue responder. Por que Deus quis te amar? Ele por acaso viu algo de bom em você? Nós acabamos de ver que o homem é totalmente depravado e não há nada de bom nele. Até a sua melhor obra, se não for feita em Cristo Jesus, é trapos imundos. Então, por que Deus quis nos salvar? Ele apenas quis nos salvar. E Ele foi movido pela sua misericórdia e por seu amor. A palavra misericórdia significa alguém mais forte agindo em favor de uma pessoa mais fraca. É Deus agindo em nosso favor, não nos dando aquilo que de fato nós merecíamos. Merecíamos a condenação. O Senhor Deus nos deu a vida eterna, nos deu os céus. É essa misericórdia que faz Deus agir em nosso favor, mesmo que sejamos tão miseráveis pecadores. É por causa dessa misericórdia que você e eu estamos aqui nessa noite.
Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A razão de nós estarmos aqui, cantando, ouvindo, lendo, orando, é porque a misericórdia de Deus se renovou nesta manhã. É a misericórdia do Senhor que tem nos sustentado. Imagina, irmãos, se Deus de fato nos desse aquilo que nós merecíamos. Pense só como seria terrível. Mas Ele age de misericórdia conosco. Por Deus ser misericordioso com a gente, devemos ser misericordiosos uns com os outros. Isso aqui é um atributo comunicável de Deus. É um atributo dele, mas que ele compartilha com as suas criaturas. A misericórdia. Isso significa que nós somos chamados a fazer o mesmo. Lucas capítulo 6, versículo 36 diz: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Isso aqui já é uma aplicação para você. Seja misericordioso. Às vezes a gente quer ser sempre o alvo da misericórdia dos outros, mas quando chega a nossa vez, a gente não quer agir com misericórdia. E Deus agiu com misericórdia e tem agido com misericórdia em nossas vidas. E além da misericórdia, outra coisa que Paulo fala é: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O dicionário define o amor como afeição, um afeto extremo, uma paixão. No entanto, para muitos, o amor é reduzido a um mero sentimento, uma emoção passageira de carinho ou afeição por uma determinada pessoa. Então, isso é o que muitas pessoas conceituam o que é o amor. Mas a Bíblia nos ensina que o amor verdadeiro vai muito além de um sentimento, vai muito além de uma afeição, de um carinho extremo por uma determinada pessoa. O amor bíblico é ação, é entrega, é sacrifício em favor de outro, independentemente do mérito. E foi exatamente isso que Cristo fez conosco, que Deus fez conosco. Não temos méritos nenhum, mas Cristo se sacrificou em nosso lugar, morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida, e é uma dívida cara, viu? Eu e você não tínhamos total condição de pagar essa dívida, mas Cristo pagou em nosso lugar. Então Ele se entregou em favor de cada um de nós, independentemente de mérito nosso. Amor é amar sem esperar nada em troca. Amor é amar sem ser amado de volta muitas vezes. Deus nos amou, ainda que por vezes tivéssemos virado as nossas costas para Ele. O amor não é um sentimento, mas uma escolha, e Deus escolheu nos amar, irmãos. É isso que, olha a beleza aqui. Deus escolheu amar você. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Me diga, lendo esse texto aqui, o amor é um sentimento, irmãos? Ele é um sentimento passageiro, ele é uma emoção forte, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido. O amor é ação, é entrega, é sacrifício. Ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Não é um sentimento, não é uma emoção, mas é uma escolha. Deus deu o seu único filho para morrer por pessoas tão miseráveis como nós. Além de ter tido misericórdia de nós, além de ter nos amado, Cristo nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, é o que diz o versículo 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 5.
e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Cristo nos deu vida. Nós estávamos numa condição de morto, como nós vimos aqui no versículo 1 do capítulo 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mas agora, em Cristo Jesus, nós recebemos vida. E lembra de qual morte nós estamos falando aqui? A morte espiritual. Isto é, em Cristo, a comunhão que havia sido quebrada por causa da desobediência foi restabelecida. O homem vivia em paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com a natureza, paz com o seu próximo. Mas quando ele desobedeceu, quando ele pecou, todos esses relacionamentos foram quebrados também. Mas em Cristo Jesus, o homem tem paz com Deus, o homem tem paz consigo mesmo, o homem tem paz com o seu próximo. Mas isso só é possível em Cristo Jesus. Em Cristo essa comunhão foi restabelecida, essa conexão foi restabelecida. Somente em Cristo Jesus. Em Cristo e por causa de Cristo nós temos paz com Deus. Inimigos, agora amigos. Sentamos à sua mesa. Se você cantou, percebendo, refletindo mesmo na sua vida, você consegue ver a beleza da graça de Deus aqui, como ela é imensurável. Éramos inimigos de Deus, mas agora somos amigos e sentamos à sua mesa, e mais do que amigos, tá? Somos chamados de filhos. Se antes o nosso pai era Satanás, agora o nosso pai é o Senhor Deus. Antes não tínhamos herança nenhuma, agora nós somos co-herdeiros com Cristo. Se estávamos mortos e recebemos vida, significa que nós fomos ressuscitados. João capítulo 11, versículo 25 diz: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa representação da ressurreição se dá mediante o batismo. E aqui, você já deve saber, mas o batismo ele não salva. O batismo ele não gera fé salvífica. O batismo é apenas uma representação pública, uma confissão pública daquilo que já aconteceu no seu coração. O batismo não tem poder para fazer você ser uma pessoa super especial, diferente, com mais fé. Ele é apenas uma externalização daquilo que aconteceu na sua vida. O batismo é a externalização de que morremos para o mundo e fomos ressuscitados por Cristo para vivermos uma vida somente para Ele. Não vivemos mais para o pecado, mas sim para Ele. Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 11. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos 6, versículos de 1 a 11. Diz assim: Que diremos então? Continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre.
a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não vivemos mais para o pecado, não vivemos mais no domínio do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Ainda vivemos na sua presença, mas lembra que você cantou, livres da culpa do pecado e do poder do pecado? Não existe essa de pecado invencível, irmãos. Isso também é uma mentira de Satanás. Eu vou viver para sempre com esse pecado, não consigo vencer. Lembre-se que todos os seus pecados foram pagos por Cristo Jesus na cruz. E em Cristo você pode vencer os seus pecados, em Cristo, com a força que há em Cristo, pelo poder do Espírito, nós podemos resistir às tentações, nós podemos lutar contra o pecado. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Então não existe essa ideia de pecado invencível. Esse pecado é mais forte do que eu. Não, irmãos. Nós precisamos de Cristo, somente Ele pode nos ajudar a vencer os pecados, os nossos todos pecados. Ele nos ressuscitou e hoje fazemos parte da família de Deus, e podemos nos assentar ao seu lado nas regiões celestiais. Se antes éramos filhos de Satanás, agora somos chamados de filhos de Deus, e ainda somos co-herdeiros com Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 7, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 7. Diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Essa é a sua identidade, é isso que você é quando está em Cristo Jesus, filho de Deus, herdeiro por Deus. É isso que nós somos, irmãos. Nós fazemos parte de uma família. Eu e você somos uma família. Lembra a rincha que estava acontecendo aqui em Éfeso, na igreja de Éfeso, judeus e gentios? Vocês agora não existe mais escravo, livre, judeu, gentil. Nós somos uma família, o corpo de Cristo. Nós somos uma unidade. Uma unidade. E por que o Senhor Deus fez tudo isso que fez? Porque Ele teve misericórdia de nós, porque Ele nos amou, porque Ele nos deu vida, porque Ele nos ressuscitou. A resposta se encontra no versículo 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele fez tudo isso para mostrar que é um Deus gracioso para com aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Graça, você sabe o que significa, né? É um favor não merecido. Deus nos deu aquilo que nós não merecíamos, que é o céu, e tirou aquilo que de fato nós merecíamos, a condenação, o inferno. Então tudo o que temos e somos é graça de Deus. Não
É certo que você trabalha para ter o seu dinheiro, mas no fundo, quem lhe sustenta é o Senhor Deus. Tudo que você é e tem, vem do Senhor. O seu trabalho, a sua família, a sua igreja, tudo vem do Senhor Deus. Não vem de nós mesmos, mas o Senhor nos dá gratuitamente. Deus fez isso para mostrar a sua bondade para conosco, irmãos. Se pararmos para pensar e refletir um pouco sobre a nossa vida, vamos perceber o quanto a bondade e a graça de Deus nos cercam. Só que a gente não para e pensa nessas coisas. A gente sempre está querendo pedir, reclamar, murmurar, nunca está bom, nunca estamos satisfeitos. Mas todos os dias o Senhor tem sido gracioso e bondoso com as nossas vidas. Quantos livramentos o Senhor lhe deu e você nem reconheceu? Quantos livramentos durante a sua ida ao trabalho, a sua volta, sei lá, o Senhor lhe concedeu e você nem percebeu, mas que o Senhor lhe livrou? Quantas vezes durante o dia você tem parado à noite e agradecido ao Senhor pelo dia que Ele te concedeu? O nosso problema é que a gente reclama muito, nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Falta contentamento nas nossas vidas, falta a gente ser pessoas mais gratas ao Senhor. Mas a gente continua sempre querendo reclamar de tudo. Reclamando, murmurando. Nunca está bom. Quer mais, sempre quer mais. Precisamos pedir menos e agradecer mais, porque a gente tem mais motivos para agradecer do que pedir. Isso é fato. Tantos livramentos, tantas bênçãos, são tantas coisas que nos acontecem, que nem damos conta que tudo isso é Deus agindo em nosso favor. Olha de onde você foi tirado, irmãos. Preste atenção. Você fazia parte do império das trevas. O Senhor te transportou para o reino do seu Filho amado. Olha a condição terrível que você se encontrava, e olha a situação e a condição que você está hoje. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Atos 26,18: para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Percebe? Esses textos têm coisas em comum, um ponto em comum. Todos eles mostram onde você estava, o império das trevas, e por onde você está agora, o reino do seu Filho amado. Esse último texto de Pedro que nós acabamos de ler aqui, a sua parte final diz: proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diz que nós temos uma missão a fazer. Nós temos que proclamar as virtudes daquele que nos chamou, irmãos. Tudo isso que nos aconteceu, toda a transformação que aconteceu, devemos compartilhar isso com as outras pessoas. Quando você recebe uma boa notícia, você tem o desejo de compartilhar com pessoas importantes, sim ou não? Sim. E olha o que Deus fez em nosso favor. Isso é uma boa notícia. E isso precisa ser compartilhado, precisa ser anunciado aonde quer que nós estejamos. Nós precisamos compartilhar e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos trouxe para a luz. Nós devemos mostrar para todas as pessoas que nos cercam, seja onde quer que estejamos, mostrar para elas o que Cristo fez na nossa vida, o que Cristo pode fazer com uma vida de um pecador. É isso que nós precisamos fazer, e nós somos convocados a fazer isso.
que usar as nossas bocas para anunciar o evangelho de salvação a todas as pessoas. Pregue, anuncie, seja com as suas palavras, seja com a sua vida, mas anuncie. As pessoas precisam saber que você é um cristão. Você não pode passar despercebido. As pessoas precisam ver que você é diferente, que você tem algo diferente na sua vida, e os ímpios percebem, tá? Eles percebem que você tem uma postura diferente, que você não fala as mesmas besteiras que eles falam. E aproveite esses momentos para anunciar, para pregar, convidar, chamar. Aproveite todas as oportunidades que o Senhor Deus tem lhe concedido, na faculdade, no trabalho, na escola. Certamente o Senhor tem lhe dado pessoas, tem colocado pessoas na sua vida, e que você tem que anunciar a palavra para elas. Tem, mas às vezes por vergonha, às vezes por medo do julgamento da pessoa, a gente se omite e não anuncia, e não fala por vergonha, muitas vezes. Mas nós precisamos deixar disso e anunciar. Nós temos que mostrar o maior milagre que aconteceu em nossas vidas, que foi o quê? A salvação. Esse é o maior milagre de nossas vidas, a salvação. E Deus é rico em graça e bondade, irmãos. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E por fim, porque pela graça vocês são salvos, versículo 8, 9 e 10, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Depois de tudo isso que Paulo disse, ele conclui dizendo: a salvação é pela graça, mediante a fé. Deus nos salvou de forma gratuita, sem que houvesse algum mérito em nós ou algo dependesse de nós. A obra de salvação é um ato exclusivo de Deus e não possui nenhuma participação nossa. Deus exige um preço para a salvação, e você e eu não temos condição alguma de pagar por isso. Pense no maior valor que você pode imaginar nessa hora. Ele é insuficiente. Ele é insuficiente. Nenhuma das nossas melhores obras seriam suficientes para fazer com que a gente encontrasse o favor de Deus. Nenhuma das nossas melhores obras, seja acabar, por exemplo, com a fome da África, como muitos dizem, nem que isso acontecesse, nem se isso fosse um ato de um homem, não seria suficiente para salvá-lo. A salvação não é por méritos, mas sim pela graça, e sempre foi pela graça. Se você olhar para os nossos antepassados, os nossos pais, o povo de Israel, você vai perceber que sempre a salvação se deu pela graça de Deus, e nunca pelas obras, e nunca por algo que o homem poderia fazer. Infelizmente, nos tempos antigos e ainda hoje, muitas igrejas e falsos mestres têm pregado dizendo que para ser salvo você precisa fazer tal coisa, que para ser salvo você precisa vender os seus bens, que para ser salvo você precisa comprar algo da igreja. Mas o sola gratia vem e diz: a salvação é somente pela graça. Você não precisa pagar nada, você não precisa comprar nada. Tudo que você precisa fazer é crer em Cristo Jesus, reconhecer o seu estado de miséria e confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador. A graça é a causa da salvação, mas e a fé? A fé é o meio. Recebemos a salvação por meio da fé. E o que é essa fé? É uma confiança em Deus e não em si mesmo e nas coisas que a gente pode ou não pode fazer. Justificação
é o perdão da culpa do pecado. E a justificação, que é o perdão da culpa do pecado, é mediante a fé e nunca por obras praticadas por homens. O homem precisa confiar plenamente em Cristo para a salvação, e isso é fé salvífica. A fé salvífica é muito mais do que um conhecimento sobre Cristo. Você crê em Deus? Sim, creio em Deus. Você sabe o que Jesus fez? Sim, Jesus veio, morreu, ressuscitou, fez milagres, fez sinais. Mas fé salvífica é muito mais do que saber dessas coisas. Fé salvífica também é muito mais do que você aprovar e ter como verdadeiro todas essas coisas. Nicodemos, ele reconheceu, por meio dos sinais e milagres que Jesus fez, ele reconheceu: nossa, tu és mestre vindo da parte de Deus. Mas nem por isso significava que ele tinha fé salvífica. Porque é muito mais do que você aprovar do que o que está escrito aqui é verdadeiro. Fé salvífica, então, é uma confiança plena em Cristo Jesus para a salvação. É confiar plenamente nele. Tiago 2,19 vai dizer que os demônios creem e tremem. Todo mundo crê. Se for perguntar, você crê em Deus? Creio em Deus. Fé salvífica é muito mais do que essas coisas. Fé salvífica é uma plena confiança em Cristo para a salvação e o perdão dos seus pecados. Romanos 3, 23 e 24 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Tito 3, versículo 4 e 5 diz: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e não por obras. É isso que os solas estão combatendo aqui. Não é graça, mas aquilo que você pode fazer. É apenas graça. Não é fé e obras e méritos, é apenas fé. Fé em Cristo Jesus. E essa graça e essa fé, ela não vem de nós mesmos, irmãos. Olha o versículo 9. Versículo 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Certamente, se a gente tivesse alguma participação, ainda que mínima, na obra da salvação, a gente ia ter muito que nos vangloriar, né? A gente ia ter muito que nos achar, e íamos até dizer que nós somos melhores do que o outro, porque nós conseguimos nos salvar e ele não. Mas que bom que a salvação não depende de nós. Que bom que a salvação é um ato de Deus. Que bom que a salvação não depende de algo que eu e você podemos fazer, ou dos nossos esforços. E tudo isso significa e serve para nos colocar em nosso lugar, que nós não somos absolutamente nada, e que se Deus quisesse, Ele poderia muito bem nos deixar nesse estado de perdição que nós nos encontrávamos. Se Ele quisesse, Ele poderia nos deixar nesse estado. Poderia muito bem deixar cada um de nós do jeito que nós nos encontrávamos antes, condenados ao inferno, mas não, Ele quis nos salvar. Ele quis nos salvar, para que a gente não se glorie, a não ser se glorie nele. Devemos glorificar o Senhor pela salvação, irmãos, por esse milagre tão grande que Ele fez em nossas vidas. Devemos acordar e agradecer ao Senhor pela salvação, pelo privilégio que Ele nos concedeu, da vida, porque de fato, irmãos, não há mérito nenhum nosso, não há glória nenhuma em nós,
mas toda a glória pertence tão somente ao Senhor. Isso que nós vamos ver no último domingo, se Deus permitir. A glória somente pertence a Deus, pertence tão somente a Deus. E por fim, Paulo finaliza dizendo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Desde o início a gente veio falando que não é por obras, que a salvação não é pelas obras, nada disso. Mas isso significa então que as obras elas são insignificantes e não possuem nenhum valor para o cristão? Não. Então qual é o papel das obras nas nossas vidas? Paulo demonstra que a graça de maneira nenhuma anula as obras, pelo contrário, ele as cria. Ele vai dizer, pois somos feitura dele. A palavra feitura no grego significa obra de arte, criação artesanal. Então o crente aqui ele é apresentado como um poema vivo diante de Deus, que está sendo moldado pela graça do Senhor. Assim como Deus criou tudo do absolutamente nada, Ele criou o homem da miséria do pecado e fez isso para mostrar a riqueza da sua graça. O cristão regenerado, então, ele é uma obra de arte. O cristão regenerado, aquele que nasceu de novo, é uma obra-prima. Uma obra com propósito, uma obra com beleza. Um poema ou uma obra de arte não são feitos sem propósito. Não são feitos sem propósito, mas sim servem para comunicar uma mensagem e dar glórias ao seu Criador. Olha que interessante. E assim somos nós, somos feitura dele, e as obras que praticamos é a expressão dessa arte para o mundo. Então as obras, elas possuem um valor muito grande na vida do cristão. As obras não salvam, nem são a raiz da salvação, mas elas são a expressão do que Deus fez em sua vida. É muito estranho, irmãos, a gente vê uma pessoa que se diz cristão, mas que não gera, que não dá bons frutos, que não anda em novidade de vida, que não anda em boas obras. É de duvidar. Porque todo cristão anda em novidade de vida, anda e pratica boas obras. E nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Tem muitas pessoas, eu conheço na faculdade, que se dizem cristãos, que falam que se denominam cristãos, se chamam falam que foram batizados, mas que sua vida é toda torta. Está no meio de pessoas que falam besteira, a boca é mais suja do que o bueiro, mas se dizem cristãos. Mas nós somos chamados a andar em boas obras. As obras são importantes para a vida do cristão e a Bíblia nos recomenda praticá-las. Até porque foi o próprio Deus, por meio da sua soberania, que as preparou para nós. Ele pensou em tudo, irmãos, até mesmo na nossa santificação. Tiago capítulo 2, versículo 14 em diante. Abra sua Bíblia, por favor. Tiago capítulo 2, versículo 14. Até o 19. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Vamos seguir. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar?
Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Diante disso, meus irmãos, não podemos nos gloriar de absolutamente nada, porque nada vem de nós. Mas também não devemos viver uma vida ociosa, porque fomos criados para refletir a bondade de Deus no mundo. Fomos criados para boas obras, para andar em boas obras. As pessoas, ao olharem para as nossas obras, possam glorificar ao nosso Pai. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz: Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Somos salvos somente pela graça, mediante somente a fé, e tudo isso vem de Deus como um dom gratuito. E por causa dessas coisas, nós somos chamados a andar em novidade de vida, praticando boas obras, não para nossa justificação, mas como uma expressão daquilo que Deus fez interiormente em nosso coração. Por isso, pregue a depravação total. Aplicações. O homem só vai ter noção que precisa de um Redentor se ele for devidamente confrontado e perceber que ele é um miserável e por ele mesmo nada pode fazer. Ao evangelizar, não se esqueça de apresentar a queda. Não fale tão somente do amor de Jesus. Antes de falar do amor de Jesus, fale a má notícia. O homem pecou, desobedeceu, caiu, é pecador, é miserável. Pregue. Glorifique a Deus pela salvação. Olha de onde Deus te tirou e olha para onde Ele te colocou. Certamente você não se imaginou como um cristão, né? Tendo a vida que você levou, umas mais radicais do que as outras. Mas olha só o que Deus fez com você. Ele meio que te puxou da lama mesmo. Te tirou do lamaçal do pecado. Te lavou, te limpou, te colocou vestes limpas, cheirosas. Antes você experimentava uma falsa alegria e um falso prazer, mas agora em Cristo você verdadeiramente é uma pessoa feliz e plenamente satisfeita no Senhor. Isso é verdade, não é, irmãos? Ainda que enfrentamos as diversidades da vida, as dificuldades, as provações, mas nós somos homens e mulheres felizes, porque a nossa felicidade ela não está arraigada às coisas terrenas, mas está no Senhor. Então pode acontecer, vir o que vier, mas nós permaneceremos contentes e satisfeitos no Senhor. Se você é meu irmão na fé, não tente se auto-justificar. Você já é muito amado por Deus, e você já é justificado por Deus. Às vezes a gente fala que somos justificados, mas por meio de nossas obras, queremos buscar o favor de Deus. Lemos mais a Bíblia, nos dedicamos mais à oração, mas tudo isso é piedoso, mas a gente faz por vezes essas coisas, entendendo que isso vai fazer com que Deus olhe com bondade para conosco, e nos atenda a uma petição, algum desejo nosso, e não fazemos a leitura, a oração como algo que entendemos que é algo que santifica a vida do cristão, mas fazemos essas coisas para tentar nos justificar diante de Deus. Mas lembre-se, você já é justificado e você já é amado. Não tem absolutamente nada que você faça que aumente o amor de Deus por você. Deus já te amou muito. Ele deu o próprio Filho dele para morrer por você.
Não tente se auto-justificar. E se você que está aqui ainda não confessou a Cristo, saiba que não tem nada que você possa fazer para se redimir ou se salvar. Tudo o que precisa fazer é confiar plenamente em Cristo. Não existe outro caminho que não seja Cristo. Não é a graça e mais obras, não é fé em Cristo mais obras, é somente a graça e somente a fé, sem acréscimos. E por fim, nós iremos celebrar a ceia. Aproveite esse momento para se examinar. Veja se você tem dado um mau testemunho diante dos homens. Veja se você tem buscado andar em novidade de vida, praticando boas obras. Veja se você tem dado bons frutos, onde quer que você esteja. Vamos orar? Santíssimo Senhor, soberano Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada. Que o Senhor faça com que ela encontre morada em nossos corações. Transforme aquilo que precisa ser transformado e mude aquilo que precisa ser mudado. Nos ajude a viver piedosamente neste mundo, Senhor. Que possamos todos os dias dar graças ao Senhor pela salvação, pela Tua maravilhosa graça, por Tua misericórdia para conosco. Que o Senhor nos ajude a gerar e dar bons frutos, aonde quer que nós estejamos. E obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado pela libertação. Obrigado por ter nos tirado da escuridão, das trevas, e ter nos transportado para o reino do Teu Filho amado. E assim nós oramos com o coração gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.